Êxodo capítulo 25, a partir do verso 23, que tem o seu correspondente também em Êxodo 37, de 10 a 16. Diz assim: Também farás a mesa de madeira de acácia, que era uma madeira encontrada lá no deserto. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. E também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. E também fará os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças em que hão de se oferecer libações, de ouro puro os farás. E porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo momento de louvor, de adoração, pelos cânticos entoados, pelo momento, Senhor, de oração que fizemos, ó Pai, em prol, Senhor, da obra missionária, em prol do teu reino, ó Deus, e também pela vida dos irmãos. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse domingo, Senhor, que tem sido um domingo especial, um domingo de dedicação, um domingo onde nós estamos cultuando a Ti. E agora, Pai, que nós estamos até num dia especial que é a ceia, que esta palavra, Pai, que nós vamos ouvir, ela possa fazer diferença, possa mudar, Senhor, a nossa vida para melhor, para que nós possamos ter maior comunhão contigo, com os nossos irmãos, e possamos viver mais o Evangelho. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o tabernáculo. Quando nós falamos acerca do tabernáculo, imagine que esse seja o tabernáculo. Imagine que essa parte aqui seja o Santo dos Santos. Tem um véu. E aqui, atrás do véu, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, tem a arca do concerto, que tem uma tampa, que é a tampa do propiciatório feita de ouro puríssimo. Uma placa única de ouro. 2 querubins, que estão com as suas asas se tocando, como se fosse uma espécie até de puxadores, né, da tampa do propiciatório. E dentro dessa arca, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos como sinal da palavra de Deus. Não existe uma imagem de Deus. Tem a dos querubins, que são anjos, mostrando que Deus, ele é adorado pelos querubins e pelos anjos. Mas não existe uma imagem de Deus. Porque Deus, ele não se deixa representar por imagens feitas por mãos humanas. E Deus, ele se apresenta através da sua palavra, da palavra revelada. E essa arca do concerto representa justamente a palavra de Deus. A tampa do propiciatório representa Jesus Cristo, nosso Senhor, que faz a mediação entre Deus e nós. Deus na sua palavra, Jesus é a palavra encarnada. A palavra de Deus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então essa tampa do propiciatório, feita de ouro puríssimo, não é revestida, não é acácia revestido de ouro, é uma tampa única, mostrando que Jesus Cristo é o nosso mediador. Então aqui está a arca do concerto, um véu, impedindo que as pessoas entrem, porque no tabernáculo e também no templo de Salomão, que tem a mesma característica, apenas o sumo sacerdote
entra uma vez por ano para trazer as ofertas, as petições de todo o povo, para depois poder abençoar o povo. Não é segundo a Bíblia, mas segundo os livros judaicos, o sumo sacerdote, se acontecesse alguma coisa com ele perante a arca, como é que alguém ia pegar o sumo sacerdote, sabendo que poderia morrer também na frente da arca? Então, segundo a tradição judaica, o sumo sacerdote, os seus pés eram amarrados, tinha uma corda. Então, se o sumo sacerdote, de repente, tivesse indigno de se apresentar na presença do Senhor e morresse por causa da presença de Deus poderosa na arca, o pessoal puxava o sumo sacerdote, né, pela corda. Mas na roupa do sumo sacerdote, você tem uns guizos. Como é que o pessoal sabia que o sumo sacerdote estava ali, estava bem? Por causa do som dos guizos que existiam na sua roupa. Então é a arca do concerto, o sumo sacerdote e o véu. No lugar que vocês estão, imagine que seja o lugar santo. Santíssimo lugar ou santo dos santos, e aqui o lugar santo. Nesse lugar santo, você tem um altar de incenso, bem à frente. No meu lado esquerdo, no lado direito de vocês, temos a mesa da proposição, que ficaria naquele lugar. E do outro lado, no meu lado direito, no esquerdo de vocês, estaria a presença do candelabro. Nós vamos falar sobre o candelabro, vamos falar sobre o altar do incenso, que são figuras também importantes, utensílios importantes, que têm uma simbologia importante para nós. Mas hoje nós vamos falar sobre a mesa da proposição. Em relação à mesa dos pães da proposição, nós estamos falando sobre Moisés, que recebe a informação para construir então o tabernáculo. Esse tabernáculo é construído durante a peregrinação do povo de Israel para a Terra Santa. E apresenta símbolos tipológicos importantes para a igreja, importantes para a vida cristã, porque a igreja ela vai se apropriar desses símbolos do Antigo Testamento para explicar a sua relação com Deus. A igreja vai explicar a relação de Cristo a partir também desses elementos do tabernáculo. Isso é importante para os judeus. Isso cria aquela ideia de continuidade, tendo Deus outrora falado aos patriarcas, aos pais, Abraão, Isaque, Jacó, José. Depois aos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas, que falamos de manhã, Amós e outros. Nos últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho, Jesus. Então existe uma continuidade da revelação. Esse tabernáculo, aliás, antes até do tabernáculo, os altares que eram feitos, Abraão fazia altares, não havia tabernáculo, Isaque, Jacó, eles faziam tabernáculos, altares. Mas com Moisés, o tabernáculo. Depois com Salomão, o templo. E depois com Cristo Jesus, a igreja. Todos esses sinais antigos, essas formas culticas, litúrgicas, tinham o objetivo de apontar para a igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus, a maneira como o povo haveria de cultuar. Então, ao mesmo tempo que esse tabernáculo serviu de guia para o povo hebreu, e servia de guia para o povo hebreu, hoje aponta para aspectos redentores que se consumam em Cristo Jesus. Especialmente o que representa então essa mesa da proposição. O contexto dessa passagem é o seguinte: a mesa de proposição, como nós vimos, ela foi construída com madeira de acácia revestida de ouro. Nela eram trocados semanalmente 12 pães. Aqueles pães sírios, né? Parecido com os pães sírios, redondos.
O pão oriental é redondo, é meio achatado. E no caso desses pães da proposição, sem fermento. Então não é aquele pão molinho que até o pão sírio é, porque o pão sírio ele tem um óleo, ele é mais macio. É uma bolacha, é um pão duro, que quando você pega, você vai dobrar o pão, quebra. Eram esses 12 pães circulares, ficavam nessa mesa da proposição. E junto desses pães ficavam vasos, pratos, né? Lugar para incenso também, que era colocado, né? Alguns espetos, né? Acreditava-se que esses pães, eles tinham um furo no meio, você tinha um espeto justamente para 6 ficarem de um lado e 6 ficarem do outro, empilhadinho, né? Para não ter nenhum tipo de problema. E essa mesa dos pães da proposição, como eu disse para os irmãos, ficava na parte direita de quem entra, na parte direita de vocês, no lugar santo, à frente do candelabro. O que essa mesa da proposição nos ensina? O que nós podemos aprender, então, em relação a esse pão? Esses pães representam, ou essa mesa dos pães representa a provisão divina. Lembre-se que no deserto o povo ele foi alimentado com o maná, uma espécie de pão especial milagrosamente caída do céu durante a noite. Essa foto que vocês estão vendo, que parece até uma pipoca, né, um tipo de uma seiva que fica depois com essa coloração esbranquiçada, que é muito docinha, que você juntando, você consegue fazer um pão. E isso é na região mesmo lá do Sinai. Algumas pessoas encontram até hoje esse tipo de seiva endurecida que dá esse pãozinho ou essas pequenas pipoquinhas, digamos assim, brancas. E até algumas pessoas acreditam, né, que o que era o maná, e aí são alguns pesquisadores, que era justamente esta seiva que foi colhida de uma forma miraculosa, porque foi em grande quantidade, que se tornou o maná que o povo se alimentou no deserto. Mas o fato é que, vindo do céu, caído do céu, de uma forma milagrosa, nascendo das seivas dos arbustos, o maná, ele representa justamente a provisão divina. Aqueles pães estavam ali, no tabernáculo, para dizer, olha, Deus estava dizendo, eu vou sustentar vocês. Vocês vão ter o alimento. Eu vou cuidar da vida de vocês. Os 12 pães relacionados às 12 tribos eram símbolos de que o Senhor não haveria de desampará-los, de que Deus estaria ali, junto das 12 tribos, fortalecendo, ajudando, amparando, para que pudesse ter o alimento. E a gente vê isso na jornada no deserto, nos momentos em que eles pararam para as águas, beberem água, nos momentos em que vieram as codornizes, em que eles estavam necessitados de carne, no momento do maná, e tantas outras inferências que nós temos na Bíblia, que mostrou que eles saíram do Egito numa jornada longa, e mesmo num deserto, claro que não era o deserto do Saara, era um deserto que tinha mananciais, era um deserto que tinha oásis, digamos assim, onde havia muitas palmeiras, era uma estrada conhecida, era uma estrada que era das minas de cobre lá do Sinai, né, mas era deserto. O povo optou por essa estrada, se alimentou, nos momentos mais difíceis Deus foi com eles, aliás, Deus foi com eles em todos os momentos. Então o que nós podemos perceber hoje? Essa mesa dos pães também representa para nós o nosso pão. Jesus Cristo nos ensinou a orar o pão nosso, no Pai Nosso, para que a gente pedisse também o pão de cada dia. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
nos dá hoje. Então o que nós podemos perceber? Muito à semelhança do maná, porque o maná, ele caía durante a noite, durante algumas semanas isso aconteceu, ele caía no dia e era para ser colhido no dia, e era para ser comido no dia. Não podia guardar para outro dia porque azedava. Aí no outro dia, novamente o maná. Na sexta-feira, como o sábado era o dia de descanso, havia uma porção dobrada, eles colhiam mais e sábado eles não trabalhavam. Da mesma forma que no maná, eles tinham que confiar que Deus ia prover diariamente, a oração do Pai Nosso também é assim, porque nós não pedimos na oração do Pai Nosso que estás nos céus, dá o pão para a gente, para o mês todo. Dá um jeito, Senhor, para que eu ganhe na telecena, né? Pode ser pouquinho, Senhor, pode ser uns 200 mil só, né? Mas que eu ganhe na telecena, né? Ou que eu ganhe na loteria, ou que eu possa chegar lá no cartão e raspar ali, ganhar um carro, Senhor, né? A oração nossa é o pão nosso de cada dia. Senhor, me abençoa hoje no trabalho, que eu possa ser produtivo, que eu possa alcançar o necessário. E, Senhor, eu creio que Tu és o meu Deus provedor e não vai faltar o pão. Eu creio. E, Senhor, não é pão meu, é pão nosso. Então, oro, Senhor, para que os meus irmãos também tenham comida. Que os meus irmãos também tenham a provisão. E se eu ficar sabendo, Senhor, que o meu irmão está sem provisão, eu vou na casa dele e dou, porque o Senhor vai me usar para que a oração dele seja respondida, para que o pão chegue na casa dele. Então, a nossa fé é interessante porque nós somos classe média, né? A gente, grande parte aqui é assalariado, tem... aproveita, viu, que eu não sei até quando vai durar isso também. Mas tem 13º, né? Tem aposentadoria, né? Então a gente está lá pensando no fim do mês ou no começo do mês, a gente tem o nosso salário e pronto, a gente resolve as coisas. Em outras culturas que são agrícolas, na África, na Ásia ou até mesmo em alguns lugares no país, em algumas zonas mais pobres, a oração deles tem muito mais intensidade porque eles dependem mesmo de que o tempo seja bom, que a chuva caia, que a planta seja plantada no momento certo, que haja colheita no momento certo. E aí a oração do pão nosso de cada dia nos dai hoje parece ter muito mais sentido na vida deles. Mas tem sentido para a gente também, porque alguns irmãos estão desempregados, alguns irmãos estão bem endividados também, alguns irmãos estão com problemas no banco. Então, a oração do Pai Nosso, a oração, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela é para nós. E quando a gente ora, a gente tem que pensar na visão do Sermão da Montanha, porque nós ficamos ansiosos pela vida, ficamos. Temos as contas para pagar, alguns irmãos estão pilhados, estão dormindo tarde, não conseguem relaxar, ficam pensando nas coisas que não estão acontecendo, no emprego que não é um bom emprego, nos recursos que não estão vindo, ficam pensando na discussão da Previdência, como é que vai ser, se a gente vai perder os benefícios, quem é funcionário público também vai se aposentar mais tarde, quem é militar, militar está até que... né? Mas vamos pensar nas outras profissões, né, os políticos, né, e por aí afora, mas a gente fica preocupado e ansioso. Às vezes aquela pessoa está prestes a se aposentar, vai se aposentar no ano que vem. E aí não sabe, meu Deus, vou pagar pedágio. Por essa lei aí, eu que ia me aposentar esse ano, vou ter que trabalhar mais 10. Né? Eu não estou entendendo o pedágio, não estou entendendo nada, Senhor, não consigo mais, Senhor, trabalhar tanto tempo e não consigo vislumbrar a paz. Mas o Sermão da Montanha diz o seguinte: Jesus Cristo, sabendo da ansiedade da vida, Ele disse assim, para que a gente não ficasse ansioso em relação ao nosso futuro, ao que viesse.
porque a gente não pode acrescentar um côvado à nossa existência. Mas ele disse o seguinte: olhai as aves do céu, que não plantam, não colhem, mas não se ajuntam em celeiros, mas contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Meu pai, ele tinha um depósito de material para construção. E nesse material para construção, que era argila expandida, era uma pedrinha muito leve, que é usada em jardinagem, é usada para lavar calça, aquela calça jeans, para desbastar, para ficar horrorosa e o pessoal comprar mais caro, né? Até dar uma rasgadinha e aí a calça valer mais, né? E também era usado para as lajes, né? Para que houvesse uma distância entre o sol e a laje, para que não incidisse diretamente, para ficar mais fresquinho a casa. E meu pai, ele vendia esse material, pegava a granel e vendia ensacado. E ele comprava os saquinhos, sacos, né, na verdade grandes. E esses sacos eram sacos de trigo, geralmente de padarias. E aí vinha aquele fardo de sacos de trigo que eram colocados lá no depósito. Eu trabalhava também no depósito lá. E o que acontecia, a gente ficava admirado, porque o trigo, o restinho do trigo ia caindo no chão. Ficava branco lá o chão do depósito. E aí os pássaros vinham todos ali. E o meu pai um dia chegou e falou para mim: olha, Maurício, olhai as aves do céu, que não plantam nem colhem, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Então o que Jesus Cristo está dizendo é claro, nós vamos trabalhar e temos que trabalhar, nós vamos fazer as nossas coisas, mas que a gente confie em Deus, que a gente confie na provisão divina, que as coisas vão se acertar, que a gente pode ter nessa tranquilidade, nessa paz que Deus nos dá, a gente tem capacidade até de conseguir coisas melhores, de pensar, de fazer negócios melhores, de fazer concursos melhores, crendo que Deus está conosco, que Deus está agindo na nossa vida. Então, que a gente possa, nessa mesa dos pães, aceitar a provisão divina, o pão nosso de cada dia. Outro aspecto, essa mesa dos pães sinaliza a presença divina. A mesa também é conhecida como mesa da presença. São nomes que são possíveis traduções do hebraico, ou proposição, ou presença. E essa mesa, também conhecida como mesa da presença, é porque além dela demonstrar provisão divina, ela revela que o Senhor está no meio das tribos, que o Senhor zela pelo seu povo, de que o Senhor, Ele está agindo no arraial, e que quando nós vemos na jornada do deserto, havia uma nuvem que trazia frescor durante o dia, havia uma nuvem de fogo que trazia iluminação durante a noite, durante a trajetória. Isso era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. E também a gente pode ver pelos milagres que aconteceram, isso era a presença de Deus. Quando Moisés construiu o tabernáculo, ele colocou a mesa de proposição, porque acreditava que a presença de Deus estava ali, abençoando as tribos. Que Deus perpetuamente iria zelar pelo seu povo Israel. Deus é o nosso guardador. Ele é o cuidador da igreja, diante da difícil peregrinação da vida. Jesus Cristo disse para nós, quando Ele estava ascendendo aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é real na vida da igreja. A presença de Jesus é real na nossa vida através do Espírito Santo. Nós não estamos sós, não estamos largados nesse mundo, não estamos jogados, né, para que a gente possa viver uma vida caótica. Porque se a gente começa a olhar para a vida aqui no Brasil ou em outros países também que estão em piores condições, os noticiários, os debates políticos, os embates, né, os grupos, a gente entra num caos,
a gente fica pessimista em relação àquilo que a gente pode esperar. A gente acaba somando a turma do Apocalipse mesmo, falar, é melhor Deus voltar mesmo, e porque a coisa não dá jeito, não tem jeito, só falta os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque está cheio de besta por aí, né? Tá recheado de besta no mundo político, né? Anticristo já tem alguns aí mesmo, né? Aproveitar que já foi feita, vai fazer embaixada em Israel já deram um recado para o Hamas que se exploda, e quem sabe também o Hamas explode tudo, aí vem o Apocalipse e acaba tudo, né? Mas o fato é que não. A gente precisa organizar os nossos olhos para ver aquilo que interessa. De manhã eu falei sobre um pouco das questões políticas candentes do nosso país, mas o que a gente percebe é que a Bíblia ela tem uma visão sobre os impérios da terra que, se a gente perceber, é o que acontece. Daniel teve uma visão. Na visão ele viu uma estátua. Aliás, Nabucodonosor, imperador, o grande rei da Babilônia, teve uma visão enigmática. Chegou e disse para o pessoal, olha gente, é o seguinte, eu tive um sonho, só que eu esqueci, eu não sei qual que é o sonho. Aí ele ajuntou os caldeus, os agoreiros, e falou para eles, tive um sonho que me preocupou muito. Aí o pessoal, meu rei, pode falar então o teu sonho. Esqueci o sonho. Estou chamando aqui para vocês dizerem, não somente a interpretação do sonho, mas para vocês me lembrarem que sonho que eu tive. Aí o pessoal, meu rei, aí não, né? Aí não dá, não. Não, mas eu vou cobrir de ouro. Eu preciso de alguém. E aí entra a figura de Daniel, que teve a revelação do sonho. E ele disse, olha, meu rei, você sonhou o seguinte, você viu uma grande estátua. Na cabeça, a cabeça era de ouro. O tronco era de prata. O cinto, a cintura era de bronze. E as pernas também. Aliás, o cinto era de bronze, as pernas de metal e os dedos da estátua de barro e metal. E aí o rei falou, é isso mesmo, foi esse sonho que eu tive. Qual que é a interpretação? E aí Daniel chegou e disse que eram reinos do mundo que iam se suceder. O primeiro reino era o da Babilônia, a cabeça de ouro, que seria substituído pelo reino persa, que era o tronco de prata, que seria substituído pelo reino grego-macedônico, Samuel do tempo da Babilônia, que seria substituído pelo cinturão de bronze, que seria substituído por um outro reino de metal, de ferro, que é o Império Romano. E mais, que seria substituído por 10 nações que não se misturariam. Daniel não falou quais seriam essas 10 nações, mas depois da queda do Império Romano, tiveram 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano. E ainda nesse sonho, teve uma pedra que foi tirada do cume de uma montanha e foi aumentando. E foi precipitada em cima da estátua e destruiu tudo, todos os reinos. E essa pedra foi aumentando, aumentando, aumentando. E Daniel falou, esses são os reinos do mundo, os reinos se sucedem, eles vão sendo substituídos, mas haverá um momento em que Deus, que é a rocha, vai governar e vai superar todos esses reinos do mundo. Samuel Huntington, ele escreveu uma tese que eu achei muito interessante. Ele diz, da mesma forma que nós temos o tempo do nascimento, temos a nossa vida e temos o auge da nossa vida, os reinos entram em decadência e morrem. Samuel Huntington é um historiador. E é isso
Que a gente a minha oração é que a gente pudesse perceber que sim, existe as esferas políticas e econômicas do nosso país. Existe a necessidade da gente se inteirar e de ser um cidadão atuante. Mas a nossa fé não está baseada nas esferas políticas e econômicas. A nossa fé está baseada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós contamos com a presença de Deus. Ele é o nosso guardador. Ele é o cuidador diante da difícil peregrinação da vida. Nós podemos ver que existem nuvens sombrias. Existe uma tempestade que está aí. Mas além da tempestade, além das nuvens, existe o sol da justiça que brilha. Amém, queridos? Outro aspecto. A mesa dos pães simboliza também Cristo. Olha quantas interpretações possíveis. Cristo é o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Ele mesmo disse, da mesma forma que o maná, ele desceu, foi trazido ao povo dos céus para o povo. Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E a coisa mais interessante é que nas profecias bíblicas, Maria e José, que estavam lá em Nazaré, na Galileia, eles tiveram que se deslocar, ela grávida, para a cidade de Belém, porque havia uma profecia de que Jesus Cristo nasceria em Belém. E eles tiveram que se deslocar. Foram até Belém, porque a família deles era de Belém, Belém da Judéia. E eles foram até lá. E Jesus Cristo não nasceu em Nazaré, não nasceu na travessia até chegar lá, não nasceu em Jerusalém, nasceu na cidade de Belém. E qual é a importância disso? A importância disso, meus irmãos, é que a cidade de Belém, a palavra Belém é Beit Helen. Beit Helen quer dizer Beit, casa, Helen, pão. Casa do pão. Jesus Cristo, que é o pão da vida, não poderia nascer em outro lugar a não ser na casa do pão. Na cidade de Belém. Então Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. E Ele mesmo disse, quando Ele estava prestes a morrer, Ele disse que a morte dele seria semelhante ao trigo, a semente do trigo, que para primeiro germinar, ela precisa morrer. Então a ressurreição dele seria justamente isso, era necessário que ele morresse, para depois ressuscitar. Tal qual a semente do trigo, que precisa morrer para dar origem à planta e ao pão, Cristo entregou a sua vida para que pela morte, sua morte, nós pudéssemos ter vida. Então Jesus é o pão do céu. E nesse aspecto, nós nos alimentamos de Cristo Jesus. Nos alimentamos da sua palavra, Ele que é a palavra encarnada. Um outro aspecto que nós vemos é que a mesa dos pães também representa unidade. A mesa dos pães representa as 12 tribos de Israel. É para que as 12 tribos estivessem juntas em torno de Deus. No tabernáculo ficavam 3 tribos a oeste, 3 tribos a leste, 3 tribos a norte, 3 tribos ao sul. O culto era o que centralizava esse povo. Eles tinham vários aspectos, até quando eles chegaram na terra de Canaã, tinha uma tribo que foi lá para a região da Jordânia, porque tinha bons pastos, e eles eram bons criadores de gado. Naquelas planícies de Jezreel, na região da Galileia, tem lugares para plantar, e foram tribos que tinham essa característica, que plantaram perto do Rio Jordão e da Galileia, do Mar da Galileia. Outras tribos foram mais para o litoral, e cada tribo foi se especializando numa área econômica, porque cada tribo tinha características diferentes. A tribo de Judá, por exemplo, ficou mais na região de Jerusalém, mais para o sul. Simeão ficou quase nos limites do deserto da Judéia.
E essas tribos que eram diferentes, líderes diferentes, eles se uniam num fato: Deus era o centro das suas vidas. Isso é que acontece conosco também. Nós temos as nossas histórias, temos as nossas vidas, temos as nossas famílias, somos muito diferentes uns dos outros, temos ocupações diferentes, temos formação diferente, temos bens diferentes, né? Somos diferentes fisicamente, e o brasileiro tem uma característica ainda maior nessa diversidade, nessa diferença, porque o brasileiro é fruto da junção de vários povos, de todos os lugares, e por isso nós somos um povo colorido, que temos todas as virtudes de todas as nações e também todos os defeitos. Mas o que nós podemos perceber, o que nos une, o que faz com que sejamos igreja, o que permite que nós possamos ter um projeto unificado, que é a igreja, a evangelização e fazer a vontade de Deus, é justamente o Espírito Santo que habita tanto no meu coração como habita no seu também. É justamente a presença de Deus no centro da igreja que faz com que pessoas tão diferentes e tão diversas possam realizar a vontade de Deus juntos. O que nós podemos perceber é que essa mesa significava o desejo do Senhor de que seu povo se mantivesse unido, e Jesus Cristo também disse isso para os seus apóstolos. Ele disse lá em João capítulo 17, que ele rogava ao Pai para que nós fôssemos um, e para que o mundo pudesse ver a nossa unidade, pudesse ver o nosso amor através dessa unidade. E é interessante porque lá, naquela oração sacerdotal, Jesus Cristo estava lá com os apóstolos. E ele disse: eu rogo por esses, mas não somente por esses, mas por aqueles que hão de vir, que eles sejam um. Então, naquela oração sacerdotal, que estava Pedro, que estava Tiago, André, que estava João, Mateus, Bartolomeu, Judas, Judas Tadeu, Filipe, Simão, o Simão Zelote, aqueles 12, Deus incluiu a gente lá. Eu estava lá também naquela oração, porque Deus falou: e todos aqueles que haveriam de crer que fossem um. Eu estava naquela oração. Você estava naquela oração. Jesus Cristo orava para que nós fôssemos, na verdade, um. E graças a Deus, Deus tem feito um milagre, que é o milagre da unidade para todos nós. E essa mesa que representa a unidade, ela é muito bem trabalhada no Evangelho, ou nos Evangelhos, a partir da ceia do Senhor. Jesus Cristo, na última Páscoa, ele pegou o pão e ele partiu o pão e disse: comei, isto é o meu corpo partido por vós. E ao fazer isso, o Senhor Jesus, ele estava dizendo para todos nós, que da mesma forma que eu pego um pedaço daquele pão e como, e o meu irmão também está pegando uma parte do pão e come, e o outro também pegou um pedacinho desse pão, e o outro, e o outro, e o outro. Jesus está dizendo: olha, vocês todos participam desse pão, vocês todos participam do pão que representa o corpo, vocês todos são o corpo de Cristo, vocês todos estão unidos através da minha vida, do meu sacrifício na cruz do Calvário. Eu uni vocês. Vocês têm comunhão uns com os outros, porque quem garante essa comunhão é justamente a minha ação, o meu Espírito que habita em vós. Por isso vocês têm comunhão um com o outro. Por isso nós temos unidade. Por isso nós temos pertencimento, pertença. Nós não estamos jogados nesse mundo. Nós estamos uns com os outros. Nós temos a quem recorrer. Nós temos uma característica. Nós temos uma identidade. Nós sim somos o povo de Deus, parecido com Deus Pai, parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Somos uns irmãos dos outros. Amém, queridos? E o outro aspecto e o final, essa mesa dos pães revela santidade. Essa mesa dos pães revela santidade.
Porque os pães eram sem fermento, eram pães ázimos, ou pães asmos. O que é o pão asmo? O pão asmo é o pão sem fermento. E por que o pão sem fermento? Haja vista o fato de que o pão sem fermento fica duro, fica ruim de comer. Não fica saboroso. Mas justamente esse pão que está ali na mesa da proposição não é para ter fermento. O fermento é um elemento que muda a característica do pão. Ele faz o pão se tornar uma outra coisa. É como se fosse uma espécie de impureza que é colocada no pão. A ideia é que não poderia haver impurezas. A ideia é que essa mesa da proposição, ela revelasse a necessidade da santidade, sem a qual ninguém verá Deus. No livro de Êxodo, e principalmente no livro de Levíticos, a palavra Kadosh, ou Kadesh, que quer dizer santo, ou santos, santidade, é uma palavra que é repetida inúmeras vezes, porque nós servimos a um Deus que é santo, a um Deus que está numa outra situação e numa outra dimensão. E requer de nós que também nós sejamos santos, que busquemos a santidade, que peçamos perdão pelos nossos pecados, que nos confessemos a Ele. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o fato é que nós estamos perante um Deus que é santo. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. E a nossa condição também é de santos em Cristo Jesus, porque Ele nos santificou. E o partir do pão, ele demonstra a gravidade dos nossos pecados. Porque afinal de contas, quando nós partimos o pão, a gente vê que o nosso pecado partiu Jesus. O nosso pecado fez com que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário. O nosso pecado custou a vida do Filho de Deus. Custou aquela quebra de comunhão momentânea entre Jesus Cristo quando estava na cruz e Deus Pai. Quando Jesus Cristo diz assim para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus Cristo não estava reclamando porque estava morrendo na cruz. Naquele momento ele estava reclamando porque todos os pecados nossos caíram sobre ele. E ele se tornou imundo perante Deus. E Deus se separou dele naquele momento, Deus Pai. Então, quando nós vemos essa figura do pão asmo, que é justamente o pão que deve ser sem fermento, é que a nossa vida tem que ser sem fermento. Nós somos pecadores, nós erramos, cometemos tolices, mas no meio do povo de Deus, nesse momento de culto, principalmente à frente da mesa da comunhão, é o momento de fazer que nem o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e então participe do pão e participe do vinho. Examinar, chegar e dizer: Maurício, essa semana não foi boa, você foi omisso em relação a algumas coisas, você não foi uma pessoa presente, você não foi uma pessoa que agiu com honestidade nesse aspecto, você foi uma pessoa que, por conta da sua ansiedade, prejudicou outras pessoas. É momento de chegar e dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Perdoa porque o momento que eu poderia confiar em Ti, eu não confiei. Eu não percebi a Tua graça e a Tua misericórdia que se renovaram todos os dias na minha vida, e agi como se fosse um descrente, um ateu prático. Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, mas é um ateu prático. Isso é, age como se Deus não existisse. É uma fé que fica só no intelecto, mas não é uma fé que se encarna. Então esse é o momento de chegar e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui, eu tenho um ministério, eu sei que tenho uma vocação, eu sei que
Tu tens me chamado para que eu possa realizar a tua vontade, e eu tenho fazido ouvidos de mercador, eu não tenho ouvido nada, não quero chegar e saber. Senhor, eu sei que eu estou no meu relacionamento, o meu relacionamento não está bem, eu estou propositalmente estou boicotando o meu cônjuge, não estou amando como deveria, não estou sendo presente como deveria, porque, Senhor, eu estou cansado, cansada, não quero chegar e ter muitas importunações, eu gostaria de ficar sozinho, mas, Senhor, me perdoa, porque eu estou prejudicando o meu cônjuge, estou prejudicando a vida dele. Senhor, me perdoa, porque eu sou uma pessoa que não tem controlado as finanças adequadamente, não tenho controlado o desejo de comprar, tenho comprado por impulso ao invés de comprar por necessidade, tenho agido de uma forma inadequada, não consigo ser exemplo para os meus filhos, não consigo, né, agir para que eles possam ser saudáveis. Eu estou percebendo que alguns problemas meus estão influenciando a vida deles e de uma forma negativa. Irmãos, nós temos muitas coisas para colocar diante de Deus, porque esse é um momento de exame. É um momento de chegar e ver o fermento que se abateu sobre a nossa vida. A gente, às vezes, está na indolência da nossa vida espiritual, não cultiva a nossa vida espiritual, não tem um relacionamento com Deus, está numa inércia espiritual, está sendo empurrando as coisas com a barriga, só age e busca Deus na crise, não tem uma vivência, né, de relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que nós podemos aqui dizer: Senhor, me perdoa. E mais, na mesa da ceia, quando a Bíblia chega e diz: examine-se o homem a si mesmo, né, e então participe do pão. Mas aquele que comer do pão e do cálice indignamente é réu do corpo. E eu fiquei pensando muito acerca do corpo. Que corpo é esse? Porque a gente pensa, o corpo de Cristo. Mas a gente é réu do corpo mesmo. Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, né? Na verdade, alguns intérpretes entendem que o réu do corpo o corpo é a igreja. Então existe um exame que a gente tem que fazer que diz respeito aos nossos relacionamentos na igreja, ou os relacionamentos familiares, que é aquele exame que a gente diz: eu estou prejudicando alguém, eu estou rompido com alguém, eu estou agindo de tal forma que eu estou matando no meu coração essa pessoa, porque a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, diz: aquele que se irá com seu irmão, chamá-lo de tolo, já cometeu assassinato, porque os assassinatos ocorrem na intenção e não apenas na ação. Então, será que eu tenho, de alguma forma, né, excluído as pessoas, matado pessoas dentro do meu coração? Não tenho dado a chance para que essas pessoas possam também ter uma indulgência minha, né, uma oração, uma paciência a mais acerca delas. Isso principalmente no relacionamento matrimonial, porque a Bíblia fala que uma das razões pelas quais as nossas orações são retidas é quando nós temos problemas conjugais, quando nós estamos brigados com o nosso cônjuge. A Bíblia nos ensina, por exemplo, antes de entregar a nossa oferta ao Senhor, para que a gente possa se reconciliar com o nosso irmão. Eu vi isso algumas vezes. E eu vi um exemplo do meu pai, que para mim foi tudo. Meu pai já era pastor, estava na igreja. E meu pai sempre foi meio, sabe aquele que fala, meio estouradão? Um namorado da minha irmã, muito folgado. Sabe aquele cara que entra sem bater na tua casa? E ele
estava lá presente toda hora, entrava em momentos que não deveria entrar. E aí, o namorado da minha irmã foi entrando em casa. Aí meu pai chegou, aquele vozeirão dele, de novo, esse sujeito aqui enchendo a paciência da gente. E o namorado da minha irmã estava na porta, ouviu tudo. Aquelas coisas que de vez em quando a gente faz. Eu fiz semana passada, eu estou ficando parecido com meu pai. Eu colocou ar-condicionado lá na convenção. Só que aquele tubinho, né, que sai a água, o caninho, os caras puseram justamente em cima da porta. Aí eu vi, estava pingando, aí eu entrei já, falei, quem foi o orelha que colocou esse negócio na porta? E eu não vi que os caras que tinham instalado estavam conversando com o secretário executivo. Aí o secretário executivo falou, ele é o chefe. Vocês têm que acertar isso. Os caras ficaram sem graça. Eu fiquei sem graça, porque eu não falaria assim, se eu soubesse que eles estavam lá, né? Acho que eu estou ficando parecido com meu pai, dando fora assim. E aí meu pai, ficou aquele ambiente quadrado. Minha irmã fechou a cara. Pô, pai, você faz um negócio desse? O outro ficou sem graça, foi embora. Aí culto à noite, eu, meu pai, minha mãe, estava a minha irmã e o namorado dela. Ceia. Aí ele mesmo estava falando sobre, né, de a gente se reconciliar, tudo. Aí ele deixou o lugar que ele estava, foi até o namorado da minha irmã e pediu perdão para ele. Aí eu fiquei assustado, né? E fiquei contente de ver que é possível fazer isso. Não é? Não é possível você chegar, os nossos relacionamentos não precisam ser truncados, terríveis. Eu sei que todos nós temos temperamentos. O meu temperamento, eu perdoo com mais facilidade. O meu temperamento é assim. E eu erro bastante também. Então, mas tem temperamento que a pessoa vende caro o perdão. Ele espera ali, o último momento. E a gente vê isso em criança. Tem criança que a mãe fala, pede perdão para a tua irmã. Perdão. Até nem é sincero, mas pede. Aí tem pessoa que fala, não vou pedir. Eu tenho razão. Para que eu vou pedir perdão? Pede perdão para a tua irmã. Não. Pede perdão. Não. Se você não pedir perdão, você vai apanhar. Perdão. E fica por isso. Tem pessoas que são assim a vida inteira. A vida inteira. Vão vender o perdão caro. Porque se machucaram. Ficaram muito atingidos. E por isso vão vender o perdão caro. Mas não compensa. Mesmo porque o Senhor Jesus, Ele que diz para que a gente perdoe. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. E termina aí. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi Jesus que colocou. Vocês vão pedir perdão. Vocês vão pedir perdão aqui nessa mesa aqui. Mas perdoa os devedores. Porque a sentença é assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, infere-se dizer que se a gente não perdoar as nossas dívidas, também o Senhor não vai ouvir o nosso perdão. Não é um perdão sincero. Então, são razões pelas quais o nosso perdão fica retido. Briga de cônjuge, briga também com os nossos irmãos. Examine-se o homem a si mesmo. E não seja réu do corpo.
e a gente vai participar da ceia do Senhor. Vamos chamar os pastores, vamos louvar ao Senhor nesse momento, vamos ficar em pé. Eu nem terminei propriamente a mensagem, mas na conclusão, que a gente possa aprender com os pães da proposição sobre a provisão de Deus, sobre a unidade, sobre a sua presença, né? Que a gente possa aprender com Deus acerca também do perdão e, sobretudo, que a gente possa entender que esse pão representa o nosso Senhor Jesus Cristo.